Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, nesta série do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar sobre o dom de profecia, o dom profético. O Senhor Deus abençoe poderosamente a você, a sua vida e a sua família. Quais são as duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Assim diz o Senhor: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está, queridos, as duas características essenciais do povo de Deus: a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Para muitos cristãos, o sinal que identifica o povo de Deus é a realização de milagres, curas, tá? O falar em línguas estranhas. Não é nada disso. Isto não é o sinal que caracteriza o cristão verdadeiro, que identifica a verdadeira igreja, certo? Aliás, a Bíblia nos adverte de que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas, curando, profetizando e batizando o nome de Jesus Cristo. Então não podemos fazer disso um sinal que identifica a igreja verdadeira, né? O povo de Deus. O que significa o testemunho de Jesus? Apocalipse 19 e o verso 10. Assim diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o dom da profecia, ou seja, o dom profético. Antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afirma que o seu povo seria reconhecido por duas características especiais: a guarda de todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia ou dom profético. O dom de profecia que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus estava limitado apenas aos tempos bíblicos, ou seja, apenas aos tempos do Antigo Testamento. Vejamos o que diz o livro de Joel, capítulo 2, o verso 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o explicou aos últimos dias da história deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus. Isso está registrado em Atos capítulo 2, versos 16 e 21 a 21. Então, o dom profético não estava limitado apenas ao povo do Antigo Testamento, ao povo do tempo da Bíblia. Esse dom ele é estendido a nós hoje também. E por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Para quê? Efésios capítulo 4, verso 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o objetivo de Deus, ao conceder à sua igreja os dons espirituais, os dons proféticos, é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento do serviço,
para que nós possamos crescer em graça, em espírito, em verdade, até que o nosso caráter seja perfeito, chegue à estatura do caráter de Cristo. Esse é o objetivo pelo qual Deus concede dons ao seu povo. Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Aqui está mais uma característica do profeta verdadeiro. A lei e ao testemunho. O testemunho a gente já viu em Apocalipse, que é o dom da profecia. A lei, a guarda dos mandamentos. Novamente se repete aqui a verdadeira característica do profeta verdadeiro. A vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a palavra de Deus, com a sua lei. Ele ou ela também crê na doutrina da encarnação de Cristo, e suas profecias demonstram a origem sobrenatural ao se cumprirem. Somente alguém que apresenta todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Qual foi a advertência que Jesus deixou com relação aos profetas? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Então, queridos, viram o que a palavra de Deus diz? Que surgiriam, que apareceriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Para quê? Qual o objetivo desses? Enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos, os fiéis de Deus. Precisamos ter cuidado. Não podemos sair acreditando em tudo que nos falam, em tudo que dizem, em tudo que vemos. Hoje o mundo está cheio de igrejas que fazem milagres, que fazem curas. A grande pergunta é: isso vem de Deus? Essas pessoas que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, que curam, que fazem muitos milagres, eles guardam os mandamentos de Deus? Então, queridos, se essas pessoas não guardam todos os mandamentos de Deus, então esta pessoa não é um profeta verdadeiro. Como Deus se revela aos seus profetas? Números capítulo 12, versos 6 a 8. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo a ele em sonhos. Então é dessa maneira que Deus se revela ao seu profeta, aos seus profetas, através de sonhos, de visões. O que a Bíblia nos diz sobre a confiabilidade da mensagem profética? Segundo os Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Este é o conselho da Bíblia, o conselho de Deus. Deus nos deu a Bíblia por intermédio dos seus profetas. O Senhor também nos dá orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como a mensagem de Deus para nós. Um outro fato interessante, queridos, sobre os profetas é o seguinte: a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, e de acordo com a Bíblia o pecado é a transgressão da lei de Deus, então se a pessoa não guarda os mandamentos de Deus, essa pessoa está em pecado. E se essa pessoa está em pecado, o Espírito Santo não convenceu essa pessoa. Essa pessoa não tem o Espírito Santo.
Então, como é que pode essa pessoa não ter o Espírito Santo? Essa pessoa está em rebelião contra Deus, está em pecado constante contra Deus, transgredindo os seus mandamentos. Como é que pode essa pessoa agora dizer que está cheia do Espírito Santo? Como é que pode agora esta pessoa falar em línguas estranhas, realizar curas e milagres, expulsar demônios, dizer que está cheia do Espírito Santo se ela está em transgressão contra os mandamentos de Deus? Ela não guarda os mandamentos de Deus, ela não aceita os mandamentos de Deus. Percebe a contradição que existe? Percebe o problema que existe aí agora? Então, queridos, tomemos cuidado. Este foi o nosso estudo de hoje. Este é o conselho de Deus para você hoje. Estude, examine as Escrituras, para que você não erre pela falta do conhecimento. O propósito desse estudo bíblico, o objetivo é este: é levar você a conhecer a palavra de Deus, é esclarecer você as verdades, é levar você a saber o que é certo e o que é errado. Quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Não sou eu que estou falando a verdade. Quem está falando a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esta aqui é infalível, não erra. Então, queridos, pegue a sua Bíblia, estude e você irá descobrir as verdades. Deus abençoe você. Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e a orar a Deus comigo nesse momento. Pai Celeste, Pai querido, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo estudo que tivemos, porque o Senhor deixou para nós as tuas palavras, as tuas verdades reveladas, escritas para cada um de nós. Que teu Espírito Santo, Deus, nos ilumine a cada dia, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres que têm se levantado pelo mundo afora. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo estudo.